FenalawCast, o podcast do maior evento jurídico da América Latina. Bem-vindos ao FenalawCast, com um aquecimento super especial para a Fenalaw, que está chegando. Hoje nós vamos entrevistar aqui no FenalawCast o Rui Caminha. Ele é CEO e fundador do Vita Studio Juristec+, e especialista em Legal Operations, Data Analytics e Legal Design. É um grande parceiro da Fenalaw, está conosco há muitos anos, né, Rui? Nessa parceria com a Fenalaw. Sexto ano de seguida. Sexto ano. Muito obrigada pela entrevista, por participar aqui conosco. Obrigado você, Maju. Um prazer enorme estar aqui com você. Tá bom. FenalawCast. Vamos fazer um aquecimento aqui para a Fenalaw especial e tratar de um assunto que vai ser bastante abordado lá no evento. Tá ótimo, manda aí. A gente tem ouvido falar cada vez mais de Visual Law e Legal Design, né? Você pode explicar para a gente, então, um pouco da diferença desses dois termos? Claro. O que a gente pode entender? Por exemplo, é que o Legal Design, ele é um aspecto maior, né? Então, existe uma pirâmide do Legal Design criada pela Margaret Hagan, que é uma acadêmica de Stanford, e ela coloca, então, base da pirâmide, você tem lá operações legais, depois você tem design de serviços, design de produto, e chega um ponto dessa pirâmide, ou seja, desse escopo de atuação do Legal Design, que você tem a comunicação. Uhum. Então, a gente pode dizer que o Visual Law é um componente do Legal Design, mais relacionado ao quê? À comunicação jurídica, né? Então, e aí, que comunicação jurídica? A gente pode entender toda a comunicação, uma petição, um contrato, um memorial, uma lei, uma comunicação jurídica, uma troca de e-mails, uma apresentação de resultados de um escritório de advocacia ou um departamento jurídico. Então, o Visual Law, aqui, foi uma concepção, ficou muito mais ligado a essa etapa final, né, da comunicação em si, dessa estrutura mesmo, de você da passagem de conteúdo. E o Legal Design pode ter outras áreas, como, por exemplo, solução de conflitos, pode ser um problema de Legal Design, tá bom? Tá. É isso. Eu ia te perguntar, você já entrou um pouco nesse assunto, mas eu ia falar um pouquinho mais, né? Quando que você pode usar o Legal Design, né? Acho que você falou um pouquinho aqui, mas queria que você entrasse um pouco mais nesse detalhe. Bem, vamos lá. O Legal Design, você pode, dentro dessa concepção, se você tem um escritório de advocacia, esse escritório de advocacia, você está pensando em buscar mais eficiência na sua área operacional. Você tem um contencioso ali trabalhista, você tem uma conta que está há bastante tempo, e aí você percebe, nossa, eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, o Legal Design poderia, por exemplo, ser uma forma de você reanalisar os seus fluxos de trabalho e verificar, aqui eu poderia, por exemplo, incluir algum serviço de automação de peça, aqui eu poderia colocar um ODR, um Online Dispute Resolution, para melhorar a minha capacidade de realização de acordos. Então, esse é um exemplo de um Legal Design aplicado aos serviços jurídicos, né? A etapa de construção de serviços jurídicos. Outro exemplo, você tem casos, por exemplo, de disputas tão complexas, imagina casos de grandes danos ambientais, onde você tem toda uma população, e aí você poderia existe uma área do Legal Design que é voltado para o design do conflito, né? Como você, através de soluções de design, você busca uma resolução de conflito mais efetiva. Um ponto talvez importante é fazer um comentário de onde vem o Legal Design, né? O Legal Design, ele nasce muito das técnicas do Design Thinking. E o que é em si o Design Thinking, né? Bem, que a gente pode passar aqui um dia falando, mas um resumo assim, em uma casca de nós que a gente chama, né? É basicamente você desenhar um produto olhando para o usuário. É o usuário no centro, né? Então, isso parece óbvio, mas nem sempre foi assim. Nem na indústria, nem nos serviços. E muito menos nos serviços especializados, como é o caso do serviço jurídico. Você tem serviços que são altamente especializados, prestados por pessoas com alto conhecimento. Então, às vezes, nem sempre aquele profissional está preocupado de como o usuário dele vai receber aquilo ali. Então, eu estou fazendo aqui, eu conheço, está aqui meu serviço. Então, isso muda muito, né? Então, essa é a questão de... O Legal Design, ele coloca o usuário do direito. Seja o meu operador, seja o meu cliente, seja o legislado, o cidadão, no centro. E aí você desenha a operação jurídica em cima deles. Interessante. Rui, me fala uma coisa também. Quais são os resultados concretos dos usos dessas ferramentas, tanto para escritório quanto para departamento jurídico? E quem são os principais beneficiários desse uso? Vamos lá. Todos podem ser, toda a cadeia, né? A gente pode imaginar que existe uma cadeia de valor atrelada numa prestação de serviço jurídico. Então, eu vou começar pelo escritório de advocacia. Então, o escritório de advocacia, ele tem o seu cliente em si, muitas vezes departamentos jurídicos, ou então pessoas físicas, né? Ou empresas pequenas, mas vamos dizer assim, quando a gente fala de escritórios corporativos, normalmente departamentos jurídicos são os clientes deles.
Quando um escritório de advocacia oferece os serviços, por exemplo, de Visual Law, aí eu vou agora puxar de volta para o Visual Law, porque é algo muito concreto. Então, você tem um modelo de petição do escritório e você, de uma maneira, vamos dizer, independentemente do teu cliente demandar isso, você faz uma apresentação de uma petição com o Visual Law, ou seja, uma petição que tem um resumo, que tem uma página sumária, one page, que você cria uma linha do tempo, que ela fica mais fácil de compreender, então ele vai gerando um diferencial para você. Isso, na verdade, pode ser gerado até antes de você ter a relação com o cliente, porque numa oferta de serviço você está no mercado. Então, todo escritório de advocacia está procurando duas coisas, manter os clientes que tem e aumentar os clientes, aumentar a carteira. Então, você oferece na sua proposta de serviço como diferencial que o seu escritório já carrega esta camada, ou seja, que a empresa não tem que se preocupar aqui para projetos corriqueiros, para os contratos que o escritório fizer, os pareceres que o escritório entregar, ele já entregar com essa camada de Visual Law, isso vira um diferencial até mesmo competitivo na conquista do cliente ou na sua manutenção. E não só por causa do aspecto visual, mas porque de fato traz eficiência, né? O Visual Law e Legal Design também estão muito ligados a outro conceito que a gente vai falar, que é Legal Operations. Então, assim, ele está ligado com essa característica da eficiência jurídica. Por quê? O objetivo do Visual Law é dar mais eficiência na comunicação. Ou seja, eu pegar aquele documento jurídico que eu olhava e ficava assim, meu Deus, mas o que será que isso quer dizer? E fazer uma página resumo, bater o olho e entendi. Entendi agora. E não é infantilizar o direito, não. Sim. Ao contrário, tornar as coisas mais fáceis, mais resumidas, é muito complexo. Quando o Steve Jobs ele não cria o smartphone, mas ele cria o smartphone que só tinha um botão. Até então o smartphone era o BlackBerry, que tinha 48 botões. E era mais fácil ter 48 botões do que um só. E o que é que ficou no mercado? O celular de 48 botões ou o celular de um só botão? Hoje nem botão tem mais, né? O botão é virtual. Então, há uma certa genialidade, né? uma sacada muito grande de você fazer as coisas serem mais sintéticas, mais fáceis, mais compreensíveis. Departamento jurídico. O departamento jurídico comunica o direito para um monte de gente que não é advogado. Mais até do que o escritório. Quase tudo que o escritório de advocacia faz é para advogados ou para conhecedores da lei. Né? Então, ou ele está despachando com o juiz, conhece a lei. Ou ele está lidando com o promotor, conhece a lei. Ou ele está lidando com o delegado, conhece a lei. Ou ele está lidando com o cliente, que muitas vezes é um outro advogado, conhece a lei. O departamento jurídico, ele não existe nenhuma empresa que a área jurídica é o core daquela empresa. Só tem uma, escritório de advocacia. Todas as outras, se é uma empresa fábrica de chocolate, o core é chocolate. Exato. Se ela é uma companhia aérea, é transporte aéreo. Então, ele é uma forma do departamento jurídico comunicar o direito para todos esses outros stakeholders da empresa. De uma forma clara. De uma forma clara. Então, na área do departamento jurídico, isso vale muito. Por quê? Tanto serve para fins da comunicação interna, ou seja, do conhecimento jurídico do departamento de resultados, de práticas, de políticas, para funcionários e também para as diretorias da empresa. E é uma grande ferramenta, um grande aliado comercial. É o direito atuando com a área comercial, marketing institucional. Por quê? Porque ele entrega conteúdos para o cliente final. Então, nós desenvolvemos grandes projetos com empresas como TIM, Honda, Safra, Loft, entre tantas outras, que a gente facilitou, encurtou essa comunicação entre empresa e cliente na área jurídica, que sempre foi uma comunicação complexa, porque os contratos eram longos e difíceis de ser compreendidos. Então é bem ganha-ganha a relação. Legal. Não, e aliás, eu ia entrar até um pouco nesse detalhe, porque você vai participar da Fenaló, inclusive trazendo diversos cases de sucesso, né, sobre o assunto. Sim. Vamos falar assim, trazendo um pouco, concretizando um pouco do que a gente tem falado aqui. Não quer contar um case de sucesso bacana onde foi aplicado o Legal Design e Visual Law, para que acho que fique mais claro para todo mundo entender a funcionalidade e os resultados alcançados? Sim, claro. Na plenária, por exemplo, de Legal Design, que eu vou ter também o prazer de estar ali presidindo a plenária, no dia 25 de outubro, na quarta-feira, a gente vai levar uma palestra às 14h30, na verdade é um painel. Nossa ideia, né, tudo está caminhando, a gente vai trazer um case da TAM, companhia aérea, do BNDES, então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e da Nestlé. E aí você vê que assim, o que essas três empresas têm em comum? A companhia aérea, uma empresa de chocolate, de alimentos na verdade, e outra que é um banco de desenvolvimento. Então, todas elas são líderes nos seus segmentos, todas elas têm cases interessantes em Visual Law. Então, rapidamente sobre as três, por exemplo, na TAM, a gente fez desde casos bem jurídicos, como um caso tributário, que é o que a gente vai falar, é um caso da área fiscal, ou seja, uma área que a gente já entende que assim, está ligada normalmente com o fisco, que é outro lado, que tem um grande conhecimento, por exemplo, da área fiscal,
ou com o judiciário, que também conhece nesse sentido. Mas é um tema super intrincado. Então, muitas vezes, a gente já fez casos tributários com diversas empresas que a gente usa, por exemplo, o Visual não é esse caso, mas que a gente usa para dizer o seguinte, olha, tá vendo esse negócio que você está querendo taxar aqui, essa TV, por exemplo? Isso aqui no IPI não é isso, porque na verdade, ó, você está analisando, a gente pega o objeto, consegue mostrar ele, consegue mostrar os componentes que estão por trás. Olha, eu tenho sim os componentes que são fabricados no Brasil. Aí a gente explode aqui no sentido de a imagem da TV, a gente divide ela em vários pedacinhos e vai mostrando aqui componente a componente, como é que funciona. Olha, a minha cadeia de produção desse serviço, a maior parte dela, a gente fez um caso de ISS gigantesco com a vez tributário, para dizer, onde é que está incidir o meu ISS? Por exemplo, questão de exame laboratorial. Era no momento da coleta ou no momento da análise? A gente só vê os postos de coleta. A gente não vê onde é feita a análise do exame. Mas onde é que você acha que é mais complexo a atividade? É na análise. Então a gente usava do Visual para dizer, ministros, era um caso que estava no STJ super sério. Tá vendo aqui, ó, 70% da minha atividade para cima é na análise, 10% é na coleta e 20% é na logística. Está querendo me tributar aqui. Então, é um exemplo, por exemplo, que a gente vai trazer ligado à companhia aérea, falando de tributário. Né? No caso do BNDES, a gente tem projetos muito interessantes, que é um banco público, e a gente fez 3 coisas bem legais lá, por exemplo. A gente fez uma que é uma matriz, que a gente aconselha isso para todas as empresas e todos os escritórios. Então, antes de começar a fazer um projeto específico, a gente revisou toda a documentação do banco. E a gente criou uma matriz de prioridade baseado em alguns critérios, como desde o documento ser válido, que tem alguns nem tão mais, mas a dificuldade de replicar o documento, então replicabilidade, adaptabilidade daquele documento e o nível de uso daquele documento, se era um documento muito usado. E daí a gente saiu então priorizando, porque o banco tem milhares de documentos, né? Todo mundo tem milhares de documentos. Como é que você começa? Então começou pela essa matriz. Segundo passo, foi criado um manual de linguagem clara. Como é que os advogados, como é que os gestores do BNDES poderiam utilizar de linguagem simplificada para já fazer um Visual Law. E depois a gente foi para alguns templates específicos baseados naquela matriz. Então, super bacana. Esse case do BNDES a gente acha que é provavelmente um dos cases mais legais que existem a nível de setor público a nível mundial. O da Nestlé, a gente tem uma empresa que vai trazer uma visão de uso de Visual Law nas mais diversas áreas. Vai ter desde um manual interno da procuração, a uma tese trabalhista super complexa, a um modelo de contrato. Então, eles aplicam para praticamente tudo que você... Modelo de apresentação de resultados, então a gente vai mostrar pelo lado holístico da coisa. Olha, tem gente que pensa que é só para contrato, tem gente que pensa que é só para petição. A gente vai mostrar que não. Tem um monte de utilidade. Então, essa é a ideia, pessoal, que a gente vai levar para a plenária da sala de Legal Design Visual Law, né, vai ser bem bacana. Então, a gente vai estar lá, de novo, quarta-feira, dia 25 de outubro. No caso, a nossa palestra especificamente, às 14h30, mas venham e assistam todas as palestras. A curadoria da Fenalol é muito boa. Então, assim, indiscutivelmente, é uma curadoria excelente que vocês fazem, Maju. Eu estou pegando aquele gancho da Fenalol há 6 anos. Eu frequento a Fenalol, na verdade, há 8, 10 anos. Mas eu monto stand há 6 anos e 2 das minhas empresas, o Juristec e agora o Vita, o Visual Law, foram lançadas na Fenalol. O Juristec em 2017 e o Vita em 2019. Então, a gente é bem parceiro, então bem próximo de você, a gente acredita muito. Muito tempo, sim. Uma última pergunta, então, Rui, para a gente terminar. Eu li um artigo em que você falava muito sobre essa relação entre jurimetria e Visual Law. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Pode ser. Jurimetria e Visual Law, como é que você relaciona as duas coisas? Existe um campo da análise de dados chamado de Visual Analytics, que ficou bem conhecido nos últimos anos com uma autora, sempre esqueço o nome dela, um nomezinho um pouquinho difícil. Mas é fácil, galera. Dá um Google, você vai procurar lá, Storytelling com dados. Ela foi gestora do Google na área de apresentação de resultados, daqui a pouco eu lembro o nome dela. E ela escreveu um livro muito bacana chamado Storytelling com Dados. Então, como é que você conta história com dados? Essa contação de histórias com dados é o que a gente também chama de Visual Analytics. Ou seja, você pega alguns resultados, normalmente indicadores, e você usa esses indicadores, você gera insights com ele, você escreve esses insights, cria infográficos. Então, isso é o Visual Analytics. Ou seja, eu tenho uma questão de análise de dados, mas eu também tenho um aspecto visual muito importante. Então, essa combinação, de um lado eu tenho geometria, por exemplo, que é a parte de dados, e de outro lado eu tenho a parte visual, que é Visual Law. E foi, na verdade, daí que a gente nasceu. Então, o Juristec é uma empresa voltada para a ciência de dados. Ela é uma das líderes no Brasil na área de vertical de dados jurídicos, especialmente, na questão de business intelligence, que, ou seja, como é que eu gero uma inteligência a partir de uma base de dados, na inteligência de negócio, dei o nome, e que
de tanto a gente montar esses indicadores e dashboards, chegava um ponto que a gente falava assim, mas você não faz uma apresentação pra gente? A gente fazia uma apresentação. Aí as apresentações ficaram cada vez mais elaboradas, por causa do storytelling. Aí depois a gente percebeu um fenômeno, que a apresentação para a gerência jurídica tinha 15 slides, para a diretoria tinha, sei lá, 10, para o board tinha 5 e para o presidente da empresa só tinha 1. Esse um slide, ele chamava num banco que a gente trabalhava de One Page Executive Report. E aí foi a partir daí que a gente percebeu, nossa, isso aqui tem um valor gigantesco, esse tal de One Page. Aí nesse banco, que é o Santander, a gente cria o conceito de One Page para dentro de um texto jurídico, que era uma contestação. E hoje, a gente já fez mais de 2.000 One Pages na vida para mais de 200 empresas, 200 escritórios de advocacia, no mundo inteiro, literalmente. E o conceito nasceu desse aspecto do Visual Analytics, que era sintetizar as informações dentro de uma página. E, na verdade, uma empresa inteira foi criada com base nesse conceito, que é o Vita, Visual Law. O Juristec, né, ele é a empresa que é pivotada a partir disso. E é isso. Isso é o Visual Analytics. Então, é o potencial de você usar, provavelmente, o que eu entendo, as duas ferramentas mais importantes do direito atualmente, né, do que a gente chama de Legal Operations também, que é, de um lado, transformar dados em informação, e do outro, saber comunicar essas informações de maneira eficiente, que é o Visual Law. Muito obrigada, Rui. Acho que foi uma introdução aqui muito bacana, porque a gente vai discutir ainda na Fenaló, né? Esse assunto vai ter uma sala específica para a gente discutir só Legal Design e Visual Law e entrar muito mais, né, a se aprofundar no assunto lá na feira. E aí, fazendo a outra chamada, que a gente vai estar na Fenaló, então, no dia 25, na sala de na plenária de Legal Design, e, né, no dia 26, na quinta-feira, na plenária de Legal Operations, que vai ter também ali vários casos super interessantes. Vamos estar lá às 11h30, levando cases da Aerofarma, Microsoft. Então, a gente está com uma situação, com um case com a Microsoft muito legal. Eles vão falar do que estão fazendo a nível de IA generativa, né, na própria Microsoft, como você sabe, está comandando, né, isso a nível mundial, com iniciativas como o ChatGPT, o próprio Bing. Então, vale muito a pena. E na sexta-feira, com a FenaTalks, a gente vai tentar agrupar os dois assuntos numa parte mais prática, principalmente voltado aí para escritório. Então, eu diria que para escritório e departamento jurídico todos os dias, mas quarta e quinta, né, esse foco muito grande olhando a visão de departamento jurídico, a utilização dessas ferramentas, que para o escritório é bom escutar porque é o cliente. E na sexta-feira a gente vai ter uma questão trazendo ali uma visão também do escritório na FenaTalks, né, que acaba sendo um espaço bem bacana. E lembrando que o FenaTalks é um espaço gratuito. Gratuito. Então, assim, todos os visitantes que estão na feira têm acesso a esse espaço e vão poder aproveitar esse conteúdo todo do FenaTalks. E o Rui estará lá conosco. Perfeito. Rui, super obrigada. E obrigada por nos receber aqui nesse espaço, né? O The Hub é um espaço aqui que fica, né, dentro do Vitas Juristec. Isso. Então, muito bacana o estúdio que nós estamos gravando hoje o nosso FenaCast. Deixa eu te fazer uma palhinha aqui. Pessoal, o The Hub é exatamente isso, é um espaço, né, um centro de inovação jurídica. Eu fiquei no Butantã, em São Paulo, agora ele está aqui na tela. Você pode nos achar nas redes sociais, D-Hub no LinkedIn, você vai achar também The Hub Oficial no Instagram. E o mais legal, esse espaço foi criado, tá novinho em folha, a gente está fazendo os nossos podcasts, está gravando, e você pode usar, tá certo, Major? A gente tem falado para todo mundo, isso é aberto, não sabe até quando, tá bom? Mas hoje é de graça, tudo, aqui no The Hub. Então você pode vir para cá, marcar, você é da área jurídica, a gente só tem, claro, a gente só pede duas coisas, que você tenha algum vínculo com a área jurídica e você seja apaixonado por inovação. Pronto, esses são os dois critérios só. Sendo isso, você pode, desde gravar um podcast, fazer uma reunião, usar a sala, tudo mais, fica na Rua Camargo 440, Butantã, procura a gente. E eu tô falando sério mesmo, a gente já fez eventos aqui com a Club, tem algumas ideias agora para desenvolver com outras entidades, então estamos aqui hoje com a Fenaló, e é um espaço voltado para aqueles que querem trabalhar com a inovação jurídica e querem, né, difundir o conhecimento. Então, o The Hub é isso, ele não vende nenhum serviço, não vende nenhum produto, ele é uma marca voltada para agregar outras. Tá bom? Maravilha. Estão todos convidados. Então, convidados, então venham para cá. Obrigada, Rui, mais uma vez por ter nos recebido. Obrigado. Fica aqui, então, uma pequena amostra do que vai ser discutido na Fenaló. Espero vocês, então, na Fenaló, de 25 a 27 de outubro, no Centro de Convenções Frecaneca, em São Paulo, para falar um pouco, então, mais de Legal Design, Visual Law e Legal Operations. Não percam, pessoal. Realmente vale muito a pena. Quantas pessoas? Milhares de pessoas passam por lá? Esse ano nós estamos esperando 8.000 pessoas nos 3 dias de evento.
É isso aí, pessoal. É a maior feira jurídica da América Latina. Da América Latina. Sim, E eu acho que, com certeza, uma das maiores do mundo. Muito próximo, sim. É isso mesmo. Eu tenho certeza. A FENALO hoje se consolidou realmente como uma grande feira para o mercado jurídico, para todo o ecossistema jurídico, na verdade. Sem dúvida nenhuma. Muito legal. Parabéns, Maju. Obrigado, Obrigada, então. Rui. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, pessoal.